aí, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um Aula Paraná. Professora Desirê, professora de matemática, estamos juntos hoje para mais umas descobertas nesse mundo fantástico que é a matemática, hein? Primeiramente, alguns lembretes para vocês, tá? Não esqueçam, vocês têm que acessar o Classroom diariamente de todas as disciplinas, ok? E ler lá no mural os avisos que o professor coloca. Lá ele vai estar falando das atividades e lá ele também vai estar avisando vocês do Meet. Olhem lá, vocês perceberam que tem um símbolozinho diferente aqui? Com uma câmerazinha? Esse símbolo é quando o professor de vocês vai fazer uma aula ao vivo com vocês, olha só que legal. Mas quando será essa aula, prof? Vocês têm que lerem lá no mural que o prof de vocês vai estar avisando o horário certinho e o que ele vai estar trabalhando com vocês, ok? Também não esqueçam que vocês têm que realizar as atividades obrigatórias. Cada atividade postada lá no Classroom tem um link obrigatório. Vocês têm que clicar nesse link, resolver a atividade para poder garantir a frequência de vocês, certinho? Então vamos juntos com a prof. Olhem lá então. Hoje, na aula anterior, nós vimos o quê? Nós vimos os sólidos geométricos, prismas e pirâmides. E hoje, prof? Hoje nós vamos também continuar com os sólidos geométricos, prismas e pirâmides. Por quê? Porque primeiramente nós vamos estudando eles separadamente, o que é cada um, e depois nós vamos fazendo a aplicação no dia a dia, para vocês entenderem a importância de se estudar matemática, não é mesmo? Então vamos juntos com a prof? Problema 1. Preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. De quantos centímetros vou precisar? O que é a aresta do cubo? Lembram? Nós estudamos face, vértice e aresta. A aresta é quando duas faces se encontram. Quem que são as faces? Os lados do meu poliedro, nesse caso do cubo. Então, é aquela linha que faz todo o contorno do meu poliedro. Estas são as arestas. Ele está falando que vai construir um cubo com 15 centímetros de aresta, tudo de arame. Quanto arame ele vai precisar? Um tempinho para vocês calcularem e daqui a pouco a gente corrige. E aí, vocês conseguiram? Vamos juntos com a prof corrigir então? Olhem lá, ó. Esse aqui é o nosso cubo.
Cada aresta dessa vale 15 centímetros, igual o exercício falou pra gente. Para eu saber quantos metros de arame ou de centímetros de arame eu vou utilizar, eu preciso saber quantos centímetros de aresta tem o meu cubo. Então, nós temos que contar quantas arestas tem no cubo. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só tem 9? O que vocês acham? Não, tem que contar o que está lá dentro também. Esses pontilhados ali também são as arestas que estão do lado de trás. Então, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 arestas no meu cubo. Então, se eu tenho 12 arestas, cada uma vale 15 centímetros, ela mede 15 centímetros, para você achar o valor total é só multiplicar. Então, olhem lá, 12 vezes 15. É uma multiplicação tranquilinha, né? A prof fez a continha aqui para vocês façam em casa e depois vocês corrijam para ver se está certinho. Garanto que vocês acertaram. Quanto que deu então? Deu 180, prof. 180 o quê? 180 centímetros. O que significa isso? Que para a gente construir um cubo de 15 centímetros de aresta, tudo de arame, nós vamos precisar de 180 centímetros de arame. E aí? Essa tá molezinha, né? Vamos dificultar mais um pouquinho. Tem que pôr o cérebro para pensar. Vamos com a prof, então, para mais um probleminha. Problema 2. Qual é o número de faces laterais de uma pirâmide que possui 10 vértices? Lembra que a prof falou? Faces laterais. Então, a face lateral de uma pirâmide é toda aquela parte do lado da pirâmide. A pirâmide tem uma base, não é mesmo? Que vai embaixo e ela junta tudo em uma pontinha lá em cima. Eu quero saber se eu tenho uma pirâmide de 10 vértices, quantas faces laterais nós vamos ter? Um tempinho para vocês aí e daqui a pouco a gente volta.
Prof, ficou meio difícil, eu não consegui imaginar uma pirâmide de 10 vértices, é muito grande. A prof vai dar um exemplo para vocês então. Olhem aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide com 5 vértices. A prof tem essa pirâmide para mostrar para vocês. Olhem só. O que significa ali, igual a prof falou, da pirâmide se juntar em um vértice só? Lembram que a prof explicou no início da aula? As faces são os lados do poliedro. As arestas são essas linhas aqui, ó. E os vértices são as pontinhas. Sabe aquela pontinha da quina da cama, quando a gente vai passar do lado e dá com o joelho na cama e machuca? Ai, 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 que dor! Isso aí mesmo, é essas pontinhas aqui, ó. A pirâmide, ela junta todos os vértices que saem da base, todas as arestas que saem da base e junta-se em um vértice só. Então, se eu tenho uma pirâmide de 5 vértices, sempre um vértice vai estar lá em cima, na ponta. E os demais, todos os outros, vão estar na base. Então, é o que o nosso exemplo mostra, ó. Se eu tenho uma pirâmide de 5 vértices, um vértice vai ser comum, vai estar lá na pontinha que liga todas as arestas. E os outros demais, que são os 4, vão estar aqui, ó, na base. Pensando nisso, olhem lá o que a gente tem que eu acabei de explicar. 4 vértices na base vão gerar quantas faces? 4 faces. Por quê? Porque de cada vértice aqui eu tenho uma aresta e de cada aresta eu vou ter uma face. Então, aqui nessa pirâmide de 5 vértices, 1 vai ser na ponta, 4 vão ser na base, que vão gerar 4 faces laterais. Olha quanta dica, hein? E agora, é só você pensar, se ao invés de eu ter 5 vértices, eu tiver 10, como que vai ficar lá, prof? Um vértice vai ser comum, vai estar aqui em cima, e 9 vértices vão estar na base. Se eu tenho 9 vértices na base, quantas faces laterais eu vou ter? Mais um tempinho para vocês pensarem, daqui a pouco a gente volta.
Vamos olhar junto aqui com a prof, então. Olhem aqui, vamos ter 9 faces laterais. Por quê? Um vértice aqui em comum e os outros vão estar na base, ou seja, se eu tenho 10 vértices, um lá em cima, outros 9 vértices vão estar aqui na base. E o que eu falei? A quantidade de vértices da base é a quantidade de face lateral, ou seja, terei 9 faces laterais nessa pirâmide. Ela é uma pirâmide de base eneagonal. Isso mesmo, né? Parece um palavrão, prof, mas não é. É porque eneágono lembra o 9. Então, uma pirâmide com 9 faces. Acertaram? Espero que sim, hein? Quanta dica a prof deu para vocês. Vamos, então, mais um pouquinho praticar a matemática. Problema 3. A professora Marita precisa colar papel autoadesivo em uma caixa no formato de um prisma de base quadrada, que é o nosso paralelepípedo. Para que a mesma fique renovada e sirva de peso de porta, mas quer comprar exatamente a quantidade que não falte e nem sobre de papel. Observando a metragem da caixa, ajude a professora Marita a descobrir a área total da caixa que será coberta. Então, olhem lá, nós temos essa caixa que a prof. Marita quer cobrir com papel adesivo. Ela quer cobrir com papel exatamente a quantidade que precisa, que não sobre e nem falte. Para isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular a área. Como assim, prof? A área de cada um desses lados aqui. Observe a figura. Na figura nós temos ela formada por retângulos e quadrados. Estão vendo? Os retângulos serão as nossas faces laterais e os quadrados serão as nossas bases. Para você saber a área inteira dessa caixa, você tem que calcular a área de cada um desses pedaços separadamente e depois juntar, certinho? Então, façam aí, lembra da fórmula do quadrado, da fórmula do retângulo e daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram? Olha que a prof deu as dicas, hein? Mas, prof, eu fiquei com uma dúvida, eu não lembro das fórmulas. Ai, 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 olha quanto exercício a gente já fez com essas fórmulas, hein? Tem que treinar um pouquinho. Vamos juntos, então, relembrar isso daí. Olhem lá, ó, nós precisamos medir a área de cada face dessa figura, igual eu acabei de explicar para você. Cada face é cada lado. Então, olhem aqui, ó. Igual a prof explicou, a nossa caixa ela é formada por retângulos. Os retângulos serão as nossas faces laterais, aquilo que vai em toda a lateral da caixa. Quantos retângulos a gente vai precisar? De 4 retângulos, porque são 4 faces laterais, ó, a de cima e a da frente, uma que vai embaixo e uma que vai lá atrás. Então, nós temos que contar sempre aquela face que não está aparecendo. A gente não pode simplesmente esquecer dela, tá bom? Então, a fórmula para calcular ali a área do retângulo é essa daqui, ó. A área do retângulo igual a base vezes a altura. Quem é a nossa base, prof? A nossa base, a prof colocou aqui, ó, é 1,5 metros. Significa que esse retângulo tem a base de 1,5 metros. E a altura? A altura é essa mesma que está aqui na imagem da caixa, a gente colocou para cá. 0,5 metros. Então, para calcular aí essa área, é só jogar na fórmula, certinho? E aqui, ó, as faces laterais das bases. A base é formada por quadrados, certinho? E olhando aqui, ó, cada quadrado que são as tampas, que vai uma de cada lado, cada quadrado ali, o lado dele mede 0,5 metros, ou seja, aqui ó, 0,5 metros de comprimento e 0,5 metros de altura. Mas como ele é um quadrado que tem lados iguais, qual é a fórmula do quadrado que a gente usa? Esta daqui, ó. A área do quadrado pode ser calculada como o lado elevado ao quadrado, certinho? Então, vamos resolver, ó. Primeiramente, vamos calcular a área do retângulo, tá? Então, aqui na área do retângulo, nós temos comprimento de 1,5 e altura de 0,5. Vamos fazer essa continha, então, junto com a prof? A prof vai usar aqui o quadro, então, para vocês, tá bom? Um exemplo a gente vai usar aqui no quadro, a prof vai fazer passo a passo com vocês. Os demais, as outras continhas de multiplicação com vírgula, vocês que tem que fazer aí na casa de vocês, certinho? Então, vamos juntos, ó. 1,5 vezes 0,5. Então, olhem aqui. 1,5 vezes 0,5. Meus queridos, a vírgula não importa lá durante a conta, no meio da conta. A gente não vai mexer nela. A gente só vai utilizar ela lá no resultado. O resto da conta a gente faz como sempre fez. Quer ver? Olha aqui então. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Deixa um espaço da primeira casa, porque você vai para o segundo número. Tem que começar na segunda casa. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. Lembram? Qualquer coisa vezes 0 é sempre 0. Tranquilo? E vamos somar tudo então, ó. 5 com nada dá 5, 7 com nada dá 7, 0, 0. Acabou, professora, 0,75. Não, pelo amor de Deus, o que está faltando ali? A vírgula. Olhem aqui, ó. Nós temos uma casa decimal aqui no primeiro número e mais uma casa decimal. Quantas casas decimais nós temos aqui, então? 2. Então, aqui no resultado tem que ter 2. Ó, a minha vírgula vem aqui. Ah, prof, mas eu achei que era vírgula abaixo de vírgula. Vírgula abaixo de vírgula é somente na adição e subtração de números decimais. Na multiplicação, não, tá bom? Você tem que contar quantas casas decimais tinham nos números lá no início para multiplicar. É quantas casas decimais vão ter que ter lá no resultado, certinho? Conseguiram fazer, então? Espero que sim, hein? Olhem aqui, então.
Vamos corrigir aqui com a prof. 0,75. Acabou? Não. 0,75 é o quê? É o valor de uma face de área. Somente um retângulo. Quantos retângulos eu tenho? Quantas faces? 4. Então, eu preciso pegar esse 0,75 e multiplicar por 4. Fazendo esta multiplicação, você vai encontrar 3,00. Prof, eu preciso colocar vírgula 00? Não, você não fala quando vai falar R$3, 3,00 reais. Ou fala. Quando é zero na casa decimal, a gente pode tirar, tá bom? Então, quanto que vai ficar ali? A área total dos 4 retângulos é de 3 metros quadrados, certinho? Mas acabou? Não, os retângulos são só as faces laterais, faltam as duas bases, que são os quadrados. Vamos calcular então o quadrado também, ó. A área do quadrado é pela fórmula lado elevado ao quadrado. Quem que é o lado? É o 0,5. Então, 0,5 elevado ao quadrado. O que significa elevar ao quadrado? O que tem um 2 lá em cima? Porque o 0,5 tem que ficar 0,5 vezes 0,5, tá bom? Então, vai dar 0,25 metros quadrados. Acabou? Não, meu Deus, quando acaba, professora? Tem que fazer o passo a passo, né? Primeiro, nós encontramos que a área lá do nosso retângulo era 0,75. Multiplicamos por 4, lembram? Encontramos a área do quadrado. Agora, para eu achar a área total da caixa, você tem que somar todas essas áreas. Então, olhem lá, a área total de 4 retângulos é 3 metros quadrados. A área total dos 2 quadrados é 0,5 metros quadrados. Então, nós temos que somar 3 mais 0,5. E aqui, 3 mais 0,5 vai dar 3,5 metros quadrados. Prof, como que você fez essa conta? Colocando vírgula embaixo de vírgula, inteiro embaixo de inteiro e decimal embaixo de decimal, igual foi trabalhado algumas aulas com vocês, certinho? Ou seja, a professora Marita vai precisar de 3,5 metros quadrados de papel adesivo para conseguir cobrir toda a caixa. Assim não vai nem sobrar e nem faltar o papel. Certinho? E daí? Olha a nossa resposta. Você chegou nessa resposta? Espero que sim, hein? Não chegou? Não fica triste. Vamos calcular mais um pouquinho. Matemática é treino. Treinando vocês conseguem. Vamos juntos então? Olhem lá. Problema 4. Bem parecido com o anterior, hein? E se a caixa que a professora Marita precisasse encapar fosse no formato de uma pirâmide? Qual a área total? Pirâmide. Vimos pirâmide no início da aula, mas não vimos lá a fórmula. Prof, como que é? Lembram? O que a gente tem que fazer aqui, ó? Igual o exercício anterior. Olhar essa caixa, como que ela é formada, quais são as partes que estão formando esta caixa. São triângulos e um quadrado na base. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a área de cada figura separadamente para depois somar e achar a área total. Igualzinho a gente fez antes, só que agora com a fórmula do triângulo, que é base vezes altura divididos por 2. Um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente corrige.
prof, eu pensei e não consegui. A prof vai dar mais uma dica para vocês então. Olhem e prestem bem atenção, hein? Olha aqui, se eu pegar a nossa caixa e eu desmontar essa caixa, eu abrir ela, então o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar esta figura aqui, tá bom? É uma figura que também foi trabalhado lá pela aula 118, mais ou menos. Então, quando você tem alguma dúvida de um conteúdo que já passou, sempre volta, revisa ou vai lá no Classroom perguntar para o prof de vocês lá, tirar essas dúvidas, certinho? Por isso que é muito importante vocês sempre anotarem no caderno, porque é no caderno que vocês vão estar conseguindo ver a dúvida e aonde você está errando para poder consertar e acertar, não é mesmo? Então, se eu pegar esta caixa, abrir ela e desmontar, como que ela vai ficar? Ó? Ela vai ficar assim. A nossa pirâmide com 4 faces laterais que são triângulos. Cada triângulo aqui ó, vai ter 5 centímetros de base e 1 centímetro de altura. É esse valor que você vai jogar lá na fórmula para calcular, tá bom? E aqui a nossa base é formada por um quadrado. Então, o que a gente vai ter que calcular? Vamos ter que calcular a área dos 4 triângulos e a área do quadrado. Eu vou ter que usar 4 fórmulas de triângulo, professora? Não, porque os triângulos aqui são iguais. Então, o que você vai fazer? Calcula uma área de um triângulo e multiplica por 4. E depois calcula a área do quadrado e soma tudo no final, certinho? Então, aqui, ó, a prof vai deixar para vocês calcularem a área desses triângulos e a área desse quadrado com as fórmulas do lado. Olha quanta dica! Prof, assim tá fácil, tá sendo muito amiga nossa, hein, prof? Mas é para vocês treinarem, tá bom? Tem que fazer a conta. Daqui a pouco a gente corrige. Com tanta dica assim, acho que conseguiram, né? Para de preguiça aí em casa. Tem que estudar, tem que colocar a mão na massa e fazer as continhas sim. Vamos corrigir então? Primeiro aqui, ó, vamos calcular a área do nosso triângulo. Então, nós temos 4 triângulos, lembram? Só que cada um tem a base de 5 centímetros e a altura de 1 centímetro. A gente sabe que para calcular a área do triângulo, a gente faz com esta fórmula, base vezes a altura divididos por 2.
quem é a nossa base? A nossa base é 5. Quem é a nossa altura? 1. Então, vai ficar 5 vezes 1 divididos por 2. Quanto que é 5 vezes 1? É 5. E 5 divididos por 2? Prof do céu, não sei fazer. Porque não tem 5 na tabuada do 2. Só tenho 4 e depois pula para o 6, não tenho 5. Significa que a sua divisão não vai ser um número inteiro, e sim um número decimal. Vai ter uma vírgula. Então, olhem como a prof fez aqui, ó. 5 divididos por 2. Não tem 5 na tabuada do 2, você pega o mais próximo, que é o 4. 2 vezes 2, 4. E 5 menos 4 sobra 1. 1 é menor que 2. A gente pode continuar essa divisão assim? 1 menor que 2? Não. Nós temos que aumentar esse número para continuar essa divisão. E como que a gente vai aumentar esse número? Ó, coloca um 0 na frente dele e para mostrar que você aumentou, que ele virou um número quebrado, que é decimal, a gente coloca uma vírgula aqui no nosso resultado da chave. Colocando essa vírgula, você vai perceber que nós conseguimos fazer agora essa divisão. Qual é o número que vezes 2 dá 10? O 5. 2 vezes 5, 10 e 10 menos 10, 0. Acabou? Não. Esse resultado aqui de 2,5 é apenas um triângulo. Nós temos quantos triângulos de faces laterais? 4. Então, nós temos que pegar o 2,5 e multiplicar por 4, igual estar aqui, ó. Vai ficar 10,0 centímetros. Eu falo 10,0? Não precisa, né? A prof já explicou. Aqui vai ficar só 10 centímetros, certinho? Então, lá, 10 centímetros é a área total dos nossos triângulos. Acabou? Não, porque a pirâmide tem a base, que é 1 quadrado de base. Temos que calcular essa área também. Então, olhem aqui, o lado do nosso quadrado é de 5 centímetros. Para calcular a área do quadrado, é o lado elevado ao quadrado, ou seja, 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. Por que não é 10, prof? Porque não é 2 vezes 5 e nem 5 vezes 2. O quadrado significa que é 5 vezes 5. E 5 vezes 5, 25. Agora, para calcular a área total, a gente tem que somar. Tem que somar quem? Somar a área total dos triângulos mais a área total do quadrado. Ou seja, 10 mais 25, que vai dar 35 centímetros quadrados. Então, a área da nossa pirâmide é 35 centímetros quadrados. E aí, vocês conseguiram fazer? Espero que sim. Olha quanta dica a prof deu, hein? Tem que treinar, tá bom? E vamos ficando por aqui. Na aula de hoje, nós vimos ali os sólidos geométricos, prismas e pirâmides. E o que nós veremos na próxima aula, nós vamos mudar um pouquinho o nosso conteúdo. Vamos começar a calcular o volume de blocos retangulares e do cubo. Então, ficamos por aqui. Estudem em casa, acesse o Classroom e até a próxima!